Inércia. Olha só, imagine um asteroide no espaço, tá? Então você tem lá um asteroide, ele está no espaço sideral, eu posso considerar então que ele está completamente livre de forças. E aí, imagina que esse asteroide está inicialmente parado. Ele está lá paradão, beleza? O que vai acontecer com ele? Bom, se não vier nenhum outro corpo, se não vier nenhum outro asteroide, ou então não vier nenhum astronauta, um ônibus espacial, ele vai continuar ali parado indefinidamente. Ou seja, se ele está parado, ele vai tender a continuar parado. Agora, e se esse asteroide estivesse se movendo? Por exemplo, se ele estivesse se movimentando para a direita, o que vai acontecer? Enquanto ele estiver livre da ação de outras forças, de interações com outros corpos, ele vai tender a continuar se movendo indefinidamente para a direita. Ou seja, se ele está inicialmente se movendo para a direita, ele tem uma tendência de permanecer se movendo para a direita indefinidamente. Tá? Repara que ele não tende a ele não tende a parar, porque no espaço sideral não tem nada impedindo o movimento dele. E se ele tendesse a parar, o espaço sideral é muito grande. Então, se isso acontecesse, todos os corpos, cometas, asteroides, iam eventualmente parar, porque o espaço é muito grande. E não, a gente vê que existem aí cometas que se movimentam, né? Asteroides pelo espaço ao longo de milhões de anos. Então, ele tem uma tendência de permanecer se movendo indefinidamente. Olha só, no dia a dia, a palavra inércia significa estagnação, apatia, letargia, imobilidade, prostração, ignorância. Ou seja, o significado de inércia no nosso cotidiano está relacionado a algo parado. Só que na física o conceito de inércia é, adivinha, diferente. Da mesma forma que força tem um conceito no cotidiano e um conceito na física, inércia também tem um significado no dia a dia e um significado na física. Inércia na física é o quê? Olha só, presta bastante atenção nisso. É a tendência de um corpo permanecer parado se ele já estiver parado ou em movimento em linha reta com velocidade constante se ele já estiver em movimento. Ou seja, inércia é a tendência de um corpo ficar parado se ele já está parado ou em movimento se ele já está em movimento. E a tendência dele continuar em movimento em linha reta com velocidade constante. Da mesma forma, então, que o asteroide lá no espaço tende a ficar parado se ele já estiver parado ou em movimento em linha reta com movimento em linha reta se ele já estiver em movimento com velocidade constante. Tá bom? E aí, quanto maior a massa de um corpo, maior é a sua inércia. E o que acontece? No dia a dia, os objetos tendem a ficar parados por causa das outras forças que atuam sobre ele. Então, por exemplo, imagina que você pega uma cadeira e empurra ela. Você dá um empurrão nela. Ela vai se movimentar, mas ela vai tender a parar. E isso acontece por causa do atrito. Só que quanto maior for a massa de um corpo, maior vai ser a sua inércia. Então imagina agora um caminhão. Um caminhão tem massa muito grande. Isso significa que a inércia dele é muito grande. Então, a tendência do caminhão ficar parado se ele já estiver parado é muito grande. Ou seja, é mais difícil colocar um caminhão em movimento do que um carro ou uma bicicleta. Só que agora imagina que você tem um carro, uma bicicleta e um caminhão em movimento, todos eles a 100 km por hora. Qual que é a tendência do caminhão de permanecer a 100 km por hora? Permanecer em movimento. Muito maior do que a do carro e a da bicicleta, porque a massa dele é maior. Então, se você tiver um caminhão a 100 km por hora atrás de você, você vai ficar meio preocupado, porque para ele é mais difícil de parar, né? Por causa da sua inércia. Agora, imagina então um objeto ainda maior como um porta-aviões. A massa de um porta-aviões é da ordem de 100 mil toneladas, ou seja, a sua inércia é imensa. Se você tiver um porta-aviões se movendo a, por exemplo, 10 centímetros por segundo, é uma velocidade muito baixa, né? Ainda assim, se ele estiver próximo de um porto, isso aí pode ser meio preocupante, porque mesmo se ele estiver numa velocidade muito baixa, como ele tem uma inércia muito grande, a tendência dele permanecer em movimento é muito grande.
Ou seja, você tem que calcular bem aí o movimento do porta-aviões para ele não colidir com nada. Colocar ele em movimento é muito difícil, mas parar o movimento dele também é muito difícil. E aqui na foto você pode ver o quão grande que ele é, né? Porque cada um desses bichinhos aqui é um avião. Então um porta-aviões é imenso. Outra situação que pode acontecer no seu dia a dia que está relacionado com o conceito de inércia é o seguinte. Imagina que você está em pé dentro de um ônibus e aí, de repente, o ônibus acelera. O motorista arranca de uma vez o ônibus. Você vai sentir uma tendência de ser jogado para trás. O que é isso? É a inércia em ação. Porque olha só, você estava parado juntamente com o ônibus. A sua tendência, devido à inércia, é de continuar parado. Só que aí o ônibus arranca de uma vez, ele entra em movimento, mas você não recebe, esse movimento não é transmitido para você imediatamente. Então você tem uma tendência a continuar parado. O ônibus foi para frente, você continuou parado. A sensação que você tem é que você está sendo jogado para trás. Porque você, conforme o ônibus se move para frente e você continua parado no mesmo lugar, o fundo do ônibus se aproxima de você. Não é? Agora imagina outra situação. Você está em pé, parado na frente do ônibus e de repente o motorista pisa de uma vez no freio. Nesse caso, você está se movendo junto com o ônibus. Apesar de você estar parado em relação ao ônibus, como o ônibus se move, você também está se movendo junto com ele. Então você tem uma tendência de permanecer em movimento. Quando o ônibus para de uma vez, você, devido à sua inércia, tende a continuar se movendo. O ônibus parou, então você continua se movendo, se aproximando da frente do ônibus, ou seja, você vai ter uma sensação de que você está sendo arremessado para frente. Mais uma vez aqui, não existe nenhuma força te empurrando. O que existe apenas é o efeito da inércia. E esse mesmo efeito pode ser usado para um experimento interessante. Você pode fazer isso aí na sua casa, se você quiser. Você vai pegar um copo, uma moeda, apesar de que hoje quase ninguém tem moeda, né? Você pode pegar um outro objeto qualquer e pega um cartão uma cartolina, um cartão, um pedaço de papel. Você vai colocar o pedaço de papel, a moeda em cima e o copo embaixo. E aí você vai arrancar esse papel de uma vez. O que vai acontecer? A moeda vai cair dentro do copo. Ela não vai vir junto com o papel. E isso acontece mais uma vez por causa da inércia. Quando você puxa o papel de uma vez, você não transmite o movimento à moeda e por causa da inércia ela estava parada, ela tende a continuar parada e por isso ela vai cair dentro do copo quando você puxa o cartão. Experimenta fazer isso aí na sua casa, vamos ver suas habilidades.